Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Carta 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 10. Vamos à leitura. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Muito bem, vamos ficar de pé, vamos orar ao nosso Deus. Oremos. Pai de amor, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concedeu desse dia, Senhor, com o perdão de nossos pecados diante da sua presença. Nós clamamos pela sua misericórdia, para que então, Senhor Deus, o teu Espírito Santo possa, Senhor, de uma maneira eficaz, com a tua palavra, agir em cada coração, em cada vida. Pai amado, que o Senhor esteja cuidando dos enfermos, dos necessitados, é o nosso clamor. E também, Senhor Deus, por aquelas almas que foram impedidas, Senhor, por algum motivo, de estarem na tua casa. Mas nós clamamos por elas, que o Senhor se compadeça mesmo de cada uma delas, e que elas estejam sendo, Senhor, guardadas, guiadas pela tua vontade e pelo teu poder. Pai querido, perdoa a multidão de nossas ofensas. E também, Senhor, nos ajuda com a tua palavra, para que possamos mesmo, Senhor, compreendê-la, entendê-la, Senhor Deus, e também colocar ela em prática na nossa vida. É em nome do Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus, que oramos. Amém, Pai Celestial. Podeis sentar. Muito bem. O apóstolo Paulo, então, escrevendo a carta à igreja de Tessalonicenses, ele deixa claro uma coisa, que ninguém nasce cristão. Ninguém nasceu cristão, irmão. Ninguém nasce cristão. E ninguém se torna cristão por um acaso. A pessoa dormiu, levantou, agora sou cristão. Não, isso não é de acordo com a palavra de Deus, de acordo com as escrituras, elas ensinam. Você talvez e provavelmente você já ouviu aquela seguinte frase: fulano, beltrano, foi nascido dentro da igreja. Foi nascido dentro da igreja. Mas isso não significa que ele era um cristão. Não significa nada isso. Uma criança pode nascer, ser criado dentro da igreja. Isso não significa que ele já é um cristão. Apesar que o pai e a mãe podem trazer os seus filhos para eles ouvirem da palavra do evangelho da salvação. E isso sim vai fazer uma grande diferença na vida. Porque tem muitos cristãos com filhos descrentes. Então foram criados dentro da igreja, mas hoje nem em igreja eles não vão. Porque eles não querem saber de igreja. Então ninguém nasce cristão e ninguém se torna um cristão por um acaso. Então é isso que o apóstolo Paulo está trazendo ao nosso coração. Olha só, que essa falsa suposição que muitas vezes os corações eles criam, irmãos, isso não é uma realidade. Uma pessoa ele só pode se tornar um cristão
a partir do momento em que ele ouve a verdade. Uma pessoa nunca é um cristão ouvindo mentira, irmão. Porque só tem uma coisa que pode libertar uma alma. É a verdade. Jesus ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar você. Pronto. Então não tem como ser cristão ouvindo mentira. Não tem como ser cristão vivendo embaixo de um falso evangelho. Não, isso não é ser cristão. Isso é ser enganado, ser iludido, viver atrás de uma ilusão, de uma mentira que estão vendendo e você comprou. Então Paulo ele diz, olha, eu quero falar para vocês, ninguém nasce cristão, ninguém vira cristão, ninguém se converte ou é convertido a um cristão por um acaso. E aí quando ele fala da igreja de Tessalônica, ele está falando justamente sobre isso. Que um cristão genuíno, ele é então produzido pelo ouvir da palavra do evangelho da salvação, a palavra de Cristo. E aí é um encontro com Cristo. Porque a Bíblia diz no evangelho de João, capítulo 1, que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne. E habitou no meio de nós. Então o verbo é a palavra. A palavra verbo, palavra. Então Jesus ele é a palavra. A palavra que ecoou desde quando Deus então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desde a eternidade para a salvação do homem, mesmo antes do homem então ser criado. Você precisa ter uma ideia do seguinte, antes do homem ser criado, Deus já preparou a salvação dele. O remédio para a doença que ia atingir ele, que chama pecado. Muito bem. Se tornar um cristão, ser convertido ou converter-se, é um encontro com Cristo, então Mateus teve um encontro com Cristo. Vem, Mateus, e me segue. Zaqueu teve um encontro com Jesus. Desce da árvore, Zaqueu, porque eu vou posar na sua casa. A mulher samaritana teve um encontro com Jesus, no poço de Jacó. Ela foi pegar água num horário em que nenhuma mulher ia, porque nem as mulheres da cidade queriam nem conversar com ela, e ela não queria conversar com elas. E aí então Jesus está exatamente naquele lugar, naquela hora, então por isso que ninguém se converte ou é convertido ou torna-se um cristão por um acaso. E através daquela mulher, a Samaria foi evangelizada. Abra sua Bíblia agora no Evangelho de João, capítulo 9. Se uma conversão, ela necessita de um encontro com Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 9, aquilo que a Bíblia também chama de novo nascimento. Novo nascimento. Evangelho de João, capítulo 9, e você vai ler do versículo 35 ao 38. Evangelho de João, capítulo 9, do versículo 35 ao 38. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando, lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? E ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto e é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Se uma conversão é um encontro com Jesus, aí a pessoa fala assim, pastor, mas eu ainda não sou convertido, como é que eu vou encontrar com Jesus? Mateus encontrou com Jesus. Zaqueu encontrou com Jesus. A mulher samaritana encontrou com Jesus. O cego, depois de curado, encontrou com Jesus. E aí então, você precisa ter o entendimento daquilo que o apóstolo Paulo e Silas disseram para o carcereiro. Quando o carcereiro ia sendo tomado a sua própria vida, então Paulo diz, para. Nós estamos aqui. E aí então ele diz, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo?
Então ele responde: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então é crer, é você ter um encontro com o Cristo, com o Senhor Jesus. Isso então é uma conversão. O batismo também, ele simboliza, presta bem atenção na palavra, simboliza que quando a alma então, ele vai ser batizado, é porque ele já entregou a vida dele para Cristo. Então é isso que o pastor ouve da boca do candidato. Eu já entreguei a minha vida para Cristo, pastor. E eu quero ser batizado. Você tem certeza da sua salvação? Você tem plena convicção que você é salvo em Cristo Jesus? Tenho, pastor. Porque eu fui salvo por Cristo. Eu não sou salvo por mim mesmo. E aí então o pastor vai lá, enche o tanque batismal, pega o candidato, coloca ele lá, e o simbolismo do batismo é que naquele momento, aquela pessoa que está ali para ser batizada, ele está dizendo para aquelas testemunhas que estão ali vendo e ouvindo, que aquela pessoa acabou de morrer. É um simbolismo, mas que tem que ser verdadeiro na nossa vida. Não é porque é um símbolo que eu não vou ter que viver isso como verdade. Aquela pessoa está dizendo para todas aquelas testemunhas: eu acabo de morrer. E quando ele é imergido na água e levantado novamente, ele está dizendo assim: agora tem uma nova criatura, um novo ser criado segundo Deus. Então isso é o simbolismo do batismo. E que a Bíblia chama de conversão. Ser convertido ou converter-se. É uma pena que muitos que já foram batizados, eles não expressam aquilo que um dia eles professaram. É uma pena. E é uma pena por quê? É uma pena porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, que nós já lemos, a Bíblia diz no versículo 9 do capítulo 1, que Paulo ele diz assim: olha, vocês se converteram dos ídolos para servirem ao Deus vivo e verdadeiro. Olha só. Então houve uma conversão. E quando você pensa numa conversão genuína, você já logo tem que pensar: de que para quê? De onde para onde? De quem para quem? Então uma conversão, ela implica em todas essas coisas. Ela implica isso na nossa vida. De quem para quem? De onde para onde? De que para quê? Então lá ele expressa claramente de quem para quem. Vocês seguiam os seus ídolos, mas vocês se converteram dos ídolos e vocês então agora estão seguindo ao Deus vivo e verdadeiro. Olha só, presta bem atenção. E aí então a conversão, ela implica, em primeiro lugar, de quem para quem? Dos ídolos para o Deus vivo. E de onde para onde? Colossenses, abra sua Bíblia lá, por favor. Colossenses, capítulo 1. Na carta do apóstolo Paulo à igreja lá de Colossos, no capítulo 1 ele diz: se Paulo diz aos Tessalônicos, olha, vocês foram convertidos dos ídolos para agora servirem o Deus vivo e verdadeiro. Mas isso implica na expressão de Paulo, de onde para onde? No versículo 13 e no versículo 14 de 1 Tessalonicenses. Ele nos... Qual que é a palavrinha, irmão?
libertou. Olha só. De onde para onde? De quem para quem? De que para quê? Ele nos libertou. Olha só. Do império das trevas. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No qual nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Vocês se converteram dos ídolos ao Deus vivo e verdadeiro. O Deus vivo e verdadeiro tirou vocês das trevas e transportou vocês para o reino do Filho do seu amor. E lá em Romanos, abra lá sua Bíblia no capítulo 8. Nos transportou das trevas para a luz, o reino do Filho do seu amor, fez-nos converter dos ídolos ao Deus vivo e verdadeiro. Romanos capítulo 8, versículo 15. Até o versículo 17. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste um espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai, clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, e se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. E aí você então, o apóstolo Paulo diz que você saiu de uma escravidão, em que você não era um filho, mas você era um escravo, mas agora transportado das trevas para a luz, salvo dos ídolos para o Deus vivo, você agora pode clamar Abba Pai. Então você agora tem um Deus que é o seu Pai. E agora você não é mais um escravo, você agora é um filho. E filho não é escravo. Então Paulo está falando sobre a questão, olha, dessa conversão. Então, para nos convertermos, nós precisamos encontrar o Cristo, nós precisamos encontrar a palavra da verdade, que é o próprio Jesus. Mas também ele diz que nós devemos nos converter dos ídolos. E de novo, meus irmãos, ser salvo, liberto dos ídolos. E quando você precisa ser liberto dos ídolos, quando você pensa no nome de Deus, vamos lá, Deus, Ele é um nome, Ele é uma etiqueta. Uma etiqueta que nós colocamos em alguém ou em alguma coisa. A partir de que dizemos, olha só. Então a gente está lá, colocando a etiqueta de Deus sempre em alguém e em alguma coisa. Então, afinal de contas, quem são os ídolos que nós temos que ser salvos e libertos? Tem gente que coloca a etiqueta de Deus na lua, no sol, na vaca. Então a vaca é a divindade daquela nação. Então nós aqui, o Brasil, um dos maiores produtores de carne bovina, somos aos olhos deles os maiores hereges. Porque lá a etiqueta Deus está na vaca. E a vaca é um ser divino. E aí quando pergunta para você, a vaca é um ser divino? Você fala não. Então você é um ateu da vaca. O sol é um ser divino? Você fala não. Então você é um ateu do sol. Porque você pega as etiquetas da sua vida e começa a marcar então os seus ídolos que vão virar o seu Deus. Então por que tem gente que já foi batizado, irmão, e ele menospreza a casa de Deus? É porque ele ainda, irmão, não
tirou a etiqueta dos seus deuses. Ele ainda não arrancou as etiquetas dos deuses que ele foi colocando dentro da sua vida. E aí você pode colocar a etiqueta do seu Deus na razão, na sua ideologia, na ciência. O seu Deus pode ser os seus filhos, o seu Deus pode ser a sua família, o seu ídolo. O ídolo do seu lar. E aí você é como aquilo que diz o Antigo Testamento, que as famílias tinham os ídolos do lar. E aí você começa a pegar a etiquetinha de Deus e colocar lá aonde você é o seu ídolo e agora o seu Deus. Porque se o meu ídolo, o meu Deus, ele está lá na minha casa, no dia de culto, então eu não venho para a igreja. Se aquele que eu idolatro tiver que ficar lá, então eu vou ficar com ele porque ele é o meu ídolo. Está vendo, irmãos? Como Paulo ele diz, vocês tiveram que ser convertidos dos ídolos que vocês criaram. E aí vocês rotularam ele de Deus. Quando você ouve uma pessoa dizer assim, ó, eu não posso viver sem fulano, ele acabou de colocar uma etiqueta de Deus naquela pessoa. Aquele passou a ser o ídolo da vida dele. Está vendo como a coisa é séria, irmão? Certo. A coisa é complicada. E aí a gente vai colocando os ídolos. Esse é o meu ídolo, é meu Deus, esse aqui também é meu Deus, esse aqui é o outro Deus que eu tenho, esse aqui é o... Então nós estamos cheios de ídolo, irmão. Por isso que o apóstolo Paulo diz, vocês se converteram dos ídolos para servir o Deus vivo e verdadeiro. O seu Deus, você pode colocar a etiqueta lá no seu trabalho, ele pode virar o seu ídolo. O dinheiro pode virar um ídolo, irmão. Quando a gente tem dentro do nosso coração, sem ele eu não consigo viver, ele já se tornou um Deus na nossa vida. E isso é o que está matando o cristianismo. Porque a partir do momento que o cristão declarou servir um Deus vivo, ele deveria ter uma sequência na sua vida de tirar todas as etiquetinhas dos deuses que ele criou na sua própria vida e dos ídolos e olhar para ele. Você é falso, você me enganou, eu sofri por causa de você, você me enganou. Você deveria desmascarar os falsos deuses que você mesmo estabeleceu na sua vida. Então tem gente, irmão, que a carreira profissional do filho é o ídolo e o Deus. E aí, como é que você mostra a sua idolatria? Você mostra a sua idolatria quando você organiza a sua vida, o seu tempo e o seu dinheiro para o seu ídolo. Então o seu tempo é do ídolo, o seu dinheiro é do seu ídolo, a sua vida é do seu ídolo. E nós criamos essa idolatria dentro de nós. Por isso que Paulo está dizendo, a conversão precisa ser dos ídolos para servir o Deus vivo e verdadeiro. Então como é que você vira um idólatra? Quando você organiza toda a sua vida para viver em função do seu Deus. E que não é Deus, é um ídolo. Se Deus, por meio do Evangelho, nos transforma em filhos, o ídolo transforma a gente no quê, irmão? Em um escravo. E você passa a ser escravizado pelo ídolo que você criou.
Você já prestou atenção que a gente vive escravizado pelo Deus e o ídolo que a gente cria, irmão? Por isso, irmãos, que a palavra de Deus é uma coisa séria. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês precisam ter uma verdadeira conversão. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1. Você já está aí? Vai para o capítulo 1, por favor. Versículo 18. Então, todas as vezes que você declara sobre uma pessoa ou uma coisa, eu não posso viver sem isso, você está declarando já a etiqueta do seu Deus e o ídolo que você criou. Porque ele é um ídolo e não Deus. Romanos capítulo 1, versículo 18. Como é que Deus ele trata, meus irmãos, os homens que transformaram animais em Deus? A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que Deus se pode a conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque aos atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes tornaram nulos os seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança a imagens de homens corruptíveis, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Os homens transformaram e fizeram os seus ídolos, colocaram as suas etiquetas. Então a ciência pode ser o seu ídolo e o seu Deus. Aí quando você pergunta, a ciência é Deus? Aí você fala, não. Aí então você é um ateu da ciência. E aí Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim, olha o que os homens fizeram. Eles transformaram, eles contemplam a criação de Deus, o poder de Deus, e por isso eles são indesculpáveis. E aí então eles pegaram a glória incorruptível, transformaram em imagens de homens e de animais. Por isso, meus irmãos, que nós estamos rotulando os nossos ídolos, os nossos deuses. Por isso que Jesus lá em Mateus, ele diz, olha, vocês não podem servir a dois senhores. Ou vocês vão amar um e desprezar o outro. Ou vocês vão me amar, ou vocês vão amar o mamon. E o mamon, ele é o dinheiro ostentado diante de uma divindade. Porque quem transformou o dinheiro em divindade fomos nós. Quem transformou o dinheiro em Deus, fomos nós. Mas ele não é Deus. Ele é um ídolo que nós criamos. E aí a gente vive com aquele pensamento que, eu preciso dele. Eu preciso de Deus. E é por isso que muitas vezes os nossos dízimos e ofertas não chegam no gasofilácio. Porque ele é o nosso Deus. Ou porque nós estamos sustentando os ídolos que nós criamos. Pode perceber, irmão. Por que não chega aqui, irmão? Sabe por que não chega, irmão? Porque a gente tem que sustentar a idolatria que nós criamos. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 44. Eu conheço pessoas, irmãos, que os seus filhos viraram o ídolo, o Deus. A organização, o dinheiro, o tempo, são todos destinados a eles, porque agora eles são o Deus.
E aí você fala assim, pastor, mas eu acabei de ter minha criança. Pois é. Que bom. Mas eu conheço muitos que já transformaram os filhos e as suas carreiras em ídolos. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 44, versículo 15. Tais árvores servem ao homem para queimar. Como parte de sua madeira, ele se aquenta e coze o pão. E também faz um Deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo, e com ela coze a carne para comer, assa e farta-se, também se aquenta, e diz, já me aquento, contemplo a luz. Então o resto, ele faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo, livra-me, porque tu és o meu Deus. Ele cortou uma árvore, uma parte ele colocou para queimar, outra parte serviu para aquecer ele, fazer o bolo e a comida, e um outro pedacinho ele esculpiu uma imagem, colocou lá no canto da parede, se ajoelhou diante dela e falou, você é o meu Deus. Nós temos feito isso. A religião pode se tornar o seu Deus. O problema dos fariseus, dos judeus, é que eles não conheciam mais o Pai, eles só conheciam uma religião. E a religião tornou eles o quê? Um idólatra. Então a etiqueta nossa, aonde que ela está, irmão? Na nossa razão, na nossa ideologia, na ciência, nos nossos familiares, que vão virar o Deus da nossa vida. Na nossa própria vida. No dinheiro. E aí quando você percebe a sua vida, pega a agenda da sua vida. Pega a agenda da sua vida, irmão. Calcula por semana quantas horas você passa aqui dentro do culto. E quantas horas você passa diante dos seus ídolos. Pega todo o cronograma da sua vida. E aí você vai descobrir que você tem uma idolatria que você não sabia. E que você precisa se converter ao Deus vivo e verdadeiro. E você precisa ser tirado das trevas para ser levado para o reino do Filho do seu amor. Você precisa deixar de ser um escravo, porque o ídolo, que ele não é Deus, muito brevemente ele vira um escravizador. Porque ele vai escravizar a sua vida. É isso que Jesus diz para os homens da religião, no capítulo 8 de João. Se o Filho libertar vocês, vocês vão ser livres. Mas tem gente presa na religião. A religião virou o ídolo dele. Não importa que ele aprendeu tudo errado, não tem problema. Mas virou o ídolo. Aquilo que ele é devoto, aquilo que ele colocou a etiqueta como Deus da sua vida. E aí Jesus diz para os homens assim, não, nós não somos escravos, nós nunca fomos escravos. Jesus diz, vocês são escravos sim, do pecado. E uma coisa quero falar para vocês, o filho permanece na casa do pai, o escravo não. Presta atenção, irmão. O ídolo que está te escravizando, seja lá o que for, você precisa começar a olhar para ele, identificar a idolatria. Por isso que é amar a Deus acima de todas as coisas.
Você quer amar a sua esposa? Ama a Deus acima de todas as coisas, você vai amar ela. Quer amar o seu marido? Ame a Deus acima de todas as coisas, você vai amar Ele. Quer amar os seus filhos? Ame a Deus acima de todas as coisas e você vai amar os seus filhos. É isso que a gente não entende. E aí a gente quer colocar os deuses que nós criamos. A etiquetinha. Ele fez um ídolo e disse, olha, você é o meu Deus, me livra. Muito bem. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 1. Quando o apóstolo Paulo diz em Tessalonicenses que houve uma grande repercussão do ingresso que teve no meio de vocês, como deixando os ídolos e vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Efésios capítulo 1. E quem é o Deus verdadeiro? O Deus verdadeiro é aquele que o Senhor Jesus chama de Pai. Por isso que o verdadeiro convertido, ele clama, Abba, Pai. Então ele não somente tem um Deus, mas ele tem um Pai. Presta atenção. Para que você não vire um religioso. Você não precisa somente de um Deus, porque Deus você pode criar um monte e colocar etiqueta nele. Você precisa de um Pai. Por isso que Paulo diz em Efésios 1, versículo 3 e versículo 4, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, ponto e vírgula, e em amor. Em amor. Então, quando verdadeiramente nós somos convertidos? Quando, então, o Deus verdadeiro, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é o nosso Deus. Do contrário, irmãos, nós vamos continuar nutrindo os nossos ídolos. Nós vamos continuar organizando a nossa vida para a idolatria que nós estamos correndo atrás dela. A nossa ideologia. E o processo correto, depois então, de uma pessoa declarar que é um cristão, seria o quê? O que ele tinha que fazer? Já foi dito aqui. Então ele tinha que chegar no lugar onde ele colocou a etiquetinha lá de Deus, de ídolo, e começar a tirar. Você não é Deus. Você não é Deus. Você não é Deus. Você não é Deus. Você não é o meu Deus. E como que a gente vê isso na Bíblia, irmão? Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Olha, é uma conversão. Filipenses, capítulo 3. Versículo 4 ao versículo 8. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, um ídolo. Vamos lá para o outro ídolo. Da linhagem de Israel,
outro ídolo. Da tribo de Benjamim, mais um ídolo. Hebreu de hebreus, outro ídolo. Quanto à lei, fariseu, mais um ídolo. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, outro ídolo. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, outro ídolo. Quantos ídolos, irmãos? E aí o apóstolo Paulo, na sua conversão, ele começou a tirar as etiquetas do ídolo. Essa etiqueta da religião. A religião como eu tinha como idolatria, o ídolo da minha vida, aquilo que eu achava que estava certo, está tudo errado. Tirou. Está errado. E errado é errado, errado não é certo. Mas a gente fica nutrindo o ídolo. E aí Paulo ele diz, olha, eu vou acabar com todos esses ídolos da minha vida que eu criei. A minha linhagem, a minha descendência, se eu falo 4 idiomas, se eu era irrepreensível, o que eu fosse, eu vou arrancar todas essas etiquetas de ídolo e vou dizer assim, vocês não são o meu ídolo e nem o meu Deus. Versículo 8. Versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. E sim, deveras considero tudo como perca por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero como esterco para ganhar Cristo. Então toda a idolatria que eu criei, os ídolos que eu criei, eu arranquei todas as etiquetas dele e falei assim, ó, isso para mim, o que eu achava que para mim era um lucro. Então o seu emprego pode ser um lucro. E aí você cria uma idolatria lá, certo, irmão? Então Deus tem que libertar a gente disso. Do Deus que eu coloquei a etiqueta nele. E ele não é Deus. Mas é um ídolo que vive me atormentando. E eu não consigo dormir de noite porque eu morro de medo de perder ele. Porque o ídolo me escravizou. E ele colocou na minha cabeça que sem ele eu não posso viver. Certo, irmão? Porque o ídolo é tudo aquilo que toma o lugar do Deus vivo e verdadeiro. E aí o apóstolo Paulo foi arrancando as etiquetas do ídolo, arranca uma etiqueta daqui, você não é Deus, arranca outra etiqueta daqui, você não é Deus, porque eu considerei tudo isso como perca, para então conhecer o Deus vivo e verdadeiro. E na maioria das vezes, nós estamos querendo tratar com Deus como tratávamos ou tratamos com o nosso ídolo. Como é que a gente trata com o nosso ídolo, irmão? A gente dá alguma coisa, esperando alguma coisa de volta. E aí a gente pensa que Deus é a mesma coisa. Muitas vezes nós estamos querendo tratar com o Deus verdadeiro da maneira que tratávamos com os ídolos que nós temos ou criamos na nossa vida. Então, por isso, meus irmãos, que se tudo de nós não for tirado, Deus tinha dado uma ordem para Israel. Tira todo o ídolo do meio de vocês. Tudo aquilo que está sustentando a sua vida com idolatria e te escravizando é um ídolo. Seja o que for, irmão. Porque Deus, Ele veio nos libertar. Libertar. Você precisa então mesmo amar a Deus acima de todas as coisas. E converter-se mesmo ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para que então mesmo você possa, de uma vez por toda, declarar que você já arrancou as etiquetas dos ídolos da sua vida.
Então hoje talvez você tenha algumas etiquetas para tirar. E talvez amanhã você tenha mais algumas. E talvez semana que vem você tenha mais algumas etiquetas para tirar. Dos ídolos. Para que você então tenha um pleno entendimento que isso que te escraviza não é Deus. Não é Deus. Mas Deus é Deus. O Deus vivo e verdadeiro. Eu quero ler o último versículo na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Por que que Deus não aceita negócio como ídolo? Porque um dia você pode ouvir um não de Deus e você ainda olhar para Deus e dizer assim, olha, eu esperava mais do Senhor, hein? Então é porque você não estava servindo o Deus vivo e verdadeiro, mas o seu ídolo, que não é Deus. Porque o dia que Deus tiver que falar não para você, não, e pronto, acabou. Se você vai ficar triste, chateado, agora quando você negocia com Deus, como você negocia com o ídolo, aí o dia que Deus fala não, acontece alguma coisa que você achou que não, né? E aí então você fala, Deus, eu esperava mais de você. Capítulo 2, versículo 20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Já não sou mais eu quem vive. Então Paulo está declarando, eu não tenho ídolo. Eu já tirei todos os ídolos. Inclusive eu. Porque agora eu só sirvo, a minha vida está ocupada com o Deus vivo e verdadeiro. O meu tempo está ocupado com o Deus vivo e verdadeiro. As minhas forças estão ocupadas com o Deus vivo e verdadeiro. Aquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos como renda, vão ser colocadas nas mãos do Deus vivo e verdadeiro. Uma coisa que os irmãos, assim, na hora que chegar em casa, pode ler, é João 17:10, aonde Jesus, ele diz assim, todas as minhas coisas são tuas, ó Pai. E todas as suas coisas são minhas. Enquanto você não se render por completo, totalmente diante de Deus, do Pai, e entender isso, você vai continuar nutrindo os seus ídolos do lar. Seja ele qual for. Pode ser a religião, pode ser o desempenho que você deseja para os seus filhos. Pode ser o que for. Aprende uma coisa. Deus não criou o homem para ser e viver de performance. Deus criou um ser relacional.
Se fosse por performance, Moisés estava prontinho para tirar o povo de Israel nos primeiros 40 anos. Mas como não é por performance, então ele não estava pronto. Estão entendendo, irmão? Cuidado com a idolatria. Por isso que Paulo diz, eles se converteram dos ídolos para servirem o Deus vivo e verdadeiro. Tudo bem. Que Deus, Ele nos ajude. Que Deus, Ele nos ilumine o nosso entendimento. Aqui, irmão, ó. Para que então nós possamos identificar os ídolos que não são Deus, que estão nos escravizando, e tirar o rótulo. Para que agora, sim, libertos, possamos então servir o Deus vivo e verdadeiro. E fazer a sua vontade. Tá bom? Que Deus nos ajude a arrancar todas as etiquetas que a gente precisa arrancar.